Hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, que é a sensação que a gente tem muitas vezes de infelicidade. E de onde vem essa sensação de infelicidade que a gente sente em alguns momentos da vida. Por que eu digo que é interessante? Porque a gente vive numa sociedade que nos inspira cada vez mais a ter, a conquistar. E não é só ter casa, carro, o trabalho XYZ, mas é viajar, é tudo conectado com coisas que são externas. E que são coisas que são importantes da gente fazer e realizar na vida, desde que a gente realmente queira e que aquilo realmente converse com o nosso coração. E o que faz a gente sair desse automático é justamente a gente fazer o caminho de volta para casa. Esse é o meu tema. Esse é meu tema de trabalho. É a partir do autoconhecimento, a gente fazer o caminho de volta para o nosso coração. Porque a gente se perde quando todas as nossas referências, influências são externas. Isso é viver no automático. É ter todas as referências e as influências no mundo externo. Muito interessante que dentro do meu processo de despertar aconteceu quando eu cheguei num dia, estava lá fazendo minhas orações e aí eu peguei e pensei assim, cara, eu tô tão melhor do que há 2 anos atrás. Eu mudei de estado, consegui um trabalho bacana, eu venci umas questões pessoais importantes, umas barreiras, né, pessoais importantes. Tinha conseguido conquistar algumas coisas, mas meu gato concordando, tinha ainda um vazio, uma falta. E aí eu tava questionando exatamente isso. Mas por que falta? Se eu já fiz tanta coisa que eu queria fazer, se eu já venci tantas barreiras que eu queria vencer. E foi justamente essa sensação de, poxa, não era pra eu estar infeliz, mas eu estou me sentindo meio infeliz, que foi o meu despertar, o meu chamado para olhar além. E foi a partir das emoções, do que eu estava realmente sentindo e não do que necessariamente estava acontecendo naquele momento da minha vida. E isso foi muito interessante, esse foi um insight muito importante. E quando eu adentrei, e aí neste momento eu entro então, eu mergulho de cabeça no autoconhecimento, para entender, peraí, as coisas aconteceram e eu ainda me sinto como eu me sinto. Então eu preciso entender. E foi esse mergulho que mudou tudo. Esse mergulho de me entender que mudou tudo, inclusive, né, o meu olhar para a vida. A minha espiritualidade, pá, se expandiu, se abriu, assim. Tava só esperando eu vir para esse lugar, né? Eu me questionar dessa forma e tomar a decisão do autoconhecimento. Então, viver de forma automática é viver com um propósito muitas vezes que não é nosso, com sensações, sentimentos que não são nossos. É a gente não ter domínio do que sente, do que faz, porque faz, e se torna também cada vez mais reativo com a vida e não percebe a sua interação com a vida. Você se torna reativo à vida e não você interage com a vida. E quando a gente é completamente ignorante às nossas emoções, aos nossos comportamentos, né, do porquê que a gente faz o que faz, a gente se torna altamente manipulado por tudo e por todos. Pelo que a gente chama de sistema, pela sociedade, pelas pessoas. Então, não tem como a gente fugir do autoconhecimento, se inclusive a gente quer se expandir espiritualmente. Não tem como. Eu já atendi clientes que tinham uma vida espiritual muito rica, mas não se trabalhava emocionalmente.
não tem como ter satisfação plena se a gente não faz essa conexão, até porque nós somos um todo, nós somos um conjunto. Nós somos só corpos, nós temos 7. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo etérico e assim vamos, né? E só se a gente pensa, é só a gente ter uma noção assim dos 7 chakras, que cada um é uma consciência, cada chakra, cada centro energético é um universo dentro do nosso campo, dentro daquilo que nós somos. Então, quanto mais mergulho interno a gente faz, quanto mais de volta para casa a gente vai, quanto mais a gente busca compreender e ir tomando as rédeas e dominando isso tudo que a gente é, menos no automático a gente vive, mais a gente consegue entender e saber lidar com esse turbilhão de emoções que acontecem em nós, menos reativos ficamos na vida, menos manipuláveis e cada vez mais autênticos. E essa sensação de ter domínio, de fazer o que quer e entender o que sente, não é não sentir tristeza, mas é viver a tristeza no momento que tiver que viver a tristeza. E não prolongar a tristeza por 20 anos, porque você não vai entender por que aquela tristeza está ali. No momento também de alegria, viver a alegria. No momento de angústia, entender de onde que ela vem, dar lugar para ela estar ali, do porquê da frustração, do porquê da inveja, do porquê da raiva. Então isso vai trazendo repertório para que a gente possa se sentir mais autoconfiante, mais forte diante da vida e mais autêntico. E essa sensação de autenticidade é o que traz muito desse regozijo da vida, de se sentir feliz, independente do que aconteça. Entende? Isso é muito incrível. Então, não é mais eu me sinto feliz porque eu fiz, eu me sinto feliz porque eu conquistei, eu me sinto feliz porque eu comprei, eu me sinto feliz porque eu fui para Maldivas. Tinha uma época, né, que o único destino romântico do mundo era Maldivas. Se não for para Maldivas, né? Enfim. Não só por isso, lógico que isso também traz alegria pra gente, né? Mas aí a viagem acaba e você dá 2, 3 dias, você já volta para aquela casinha emocional de sempre. Não, não é sobre isso, é sobre como viver tudo isso. É como viver alcançando tudo isso ou não. Ou às vezes até descobrindo que nem é Maldivas que você quer, nem nunca foi. Então é negócio mesmo, sei lá, é meio do mato. Entende? Então a gente precisa aprender a se observar, a se analisar, se perceber, para que inclusive a gente tenha discernimento de entender quem a gente é e fazer as escolhas por nós mesmos. Isso já é muito empoderador. E mesmo que a gente ainda esteja no caminho de conquistar algumas coisas, de ser quem a gente realmente quer ser, a gente já se sente feliz, porque aquilo é real e autêntico ao nosso coração. No vídeo passado eu deixei um exercício de respiração que ajuda muito a gente nesse lugar de centramento, que nos ajuda muito também nesse lugar de ter clareza, para que a gente possa, se em terapia, se trabalhar com mais entrega no processo. Vamos voltar para dentro do coração, porque esse é o lugar para que a gente veio viver de verdade essa vida. Beijo. Até o próximo vídeo.